Oi, gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas? Vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Então é assim, o nosso canal já conta com uma nova ferramenta do YouTube, que é o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de vocês colaborarem financeiramente com o canal. Ele é simbolizado por um coração que tem um cifrãozinho dentro. Tá logo aqui, ó, abaixo do vídeo, onde vocês vão ver compartilhar, remix, vai arrastando que vocês vão ver esse coraçãozinho. Gente, costureiras, clica no coraçãozinho só para ver os valores. Eu sei que tem a partir de R$2. O que é R$2 em troca do conhecimento que vocês encontram aqui no canal. Então é assim, se der para colaborar, eu agradeço do fundo do coração. Se não der, também está tudo bem. As aulas continuam gratuitas e eu continuo ensinando com muito carinho, pensando em vocês. Mas isso não impede vocês de ajudar no engajamento do canal, que é o quê? É curtir, é compartilhar nas suas redes sociais, é utilizar os comentários. Utilize os comentários também para dúvidas, para sugestões de aulas, tá? Porque aos poucos eu estou lendo, eu estou agradecendo e algumas dúvidas não dá para eu responder ali, é melhor fazer uma aula, porque aí eu sono dúvida de várias. E essa aula é para isso, tá? Muitas meninas estão com dúvidas a respeito de como utilizar o plástico cristal. Eu peguei aqui o nome de 3 meninas, que é Sebastiana Onofre, Gislene Silva e Ingrid Firmino, tá? Essas 3 meninas estão com dúvidas a respeito do plástico cristal. Para que usa o plástico cristal? Como é que compra? Aonde encontra? Como que costura? A Ingrid Firmino, ela falou no comentário que ela começou a fazer algumas coisas com plástico cristal, mas as clientes dela começaram a reclamar que ele estava rasgando, o plástico estava rasgando. Então, todas essas dúvidas vão ser sanadas na aula de hoje, tá? Espero que goste e espero que seja de grande serventia para vocês. A primeira pergunta, a primeira dúvida é o quê? O que é plástico cristal? Plástico cristal é esse material aqui, que é um plástico, tá? Com a base dele é PVC. E ele ele tem várias gramaturas, ou seja, ele tem do mais fino ao mais grosso. Ele tem a de 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros. Essas 4 gramaturas são utilizadas na costura. Tem outras maiores, quer dizer, plásticos mais grossos, mas já é utilizado para outras coisas, tá? Para que ele é utilizado? No que eu posso utilizar ele, Glace? Então é assim, esse meu aqui, que é o que eu mais uso, né? A gramatura dele aqui, eu acho que esse aqui é o de 20. É a gramatura 20, que tem um mais fininho que esse ainda. Ele pode ser utilizado de várias coisas, gente. Ele pode ser utilizado para fazer o visor de um saquinho de presente, ou um saquinho para colocar calçados. Pode ser utilizado aqui, ó, como forro
de uma bolsa, tá? De uma nécessaire, para proteger, colocar maquiagem, que aí depois é só passar um pano úmido e ele vai ficar direitinho. Ele pode ser utilizado para fazer mesmo uma nécessaire, e nesse caso a gente utiliza o mais grosso, que é o 40. Aqui é o 40, ele é mais grosso do que esse aqui, tá? Ele tem, como vocês podem ver, tem de várias cores. Agora também tem no mercado os decorados com desenhos, com estrelas, com luas, tá? Tem uma diversidade muito grande de coisas que você pode fazer. O mais grosso de todos, você pode botar em cima da sua toalha de mesa para proteger, né? Depois é só passar um paninho, protege a sua mesa. Enfim, ele é vendido de várias formas. Ele pode ser utilizado como bolso da sua bolsa, para fazer o bolsinho do celular, porque aí você pode mexer no celular sem tirar ele, tá? Protetor de celular, enfim. Ele tem várias utilidades, principalmente na costura criativa. Na costura criativa, os mais utilizados é 40, 30, 20 e 10. Assim, tá? Muitas pessoas deixam de trabalhar porque não conhecem, tá? Ele é muito fácil de trabalhar. Claro que tem algumas características que nós temos que respeitar ao trabalhar com plástico cristal, tá? Então, a primeira coisa é o quê? Riscar, quando você tem que riscar o plástico cristal para poder recortar. O ideal é se você tem que cortar um quadrado de 14, no quadrado um retângulo de 14 por 12. Aí eu já faço o retângulo, um molde, porque aí você coloca o molde em cima do plástico, risca e depois corta, tá? Só que tem um probleminha aí. O plástico cristal, ele não risca com facilidade, não é qualquer material que risca ele. Você tem que ter uma caneta reto projetor, tá vendo? Que essa caneta aqui, deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês verem. Essa caneta, ela vai riscar bem. Vamos supor que eu vou fazer um quadrado aqui, ela vai riscar direitinho, o seu. Deixa eu botar o papel por baixo para vocês enxergarem o risco, tá vendo? Esse risquinho aqui. Só que vai ter que tomar cuidado, porque essa caneta, ela não sai. Você risca, ela vai ficar. Então, você vai riscar aonde você vai ver que depois você vai recortar em cima do risco e ela vai sumir, tá? Porque como ele é transparente, não tem nem como você esconder. Outra coisa que você tem que saber. O plástico cristal, ele tem algumas dificuldades na hora de você trabalhar ele. A primeira existe uma agulha? Existe, gente, no mercado uma agulha, mas, preste atenção numa coisa. Vamos ir pela lógica, tá? O tecido, quando você costura ele e a agulha fura o tecido ele é formado por tramas. Quando passa a agulha, a trama se expande. Depois que fica só a linha, ela volta ao local, tá? Só que o plástico cristal não. Então, quando você fura para costurar, seja uma agulha à mão, seja agulha de máquina, o furinho vai continuar ali. Vai ficar o furo na peça, tá? Então, você imagine, se você tem vamos imaginar que isso aqui é o plástico cristal e que essa caneta aqui, a ponta dela é a ponta da agulha. Se você botar o ponto da sua máquina, um ponto reto, botar um ponto largo, o que vai acontecer? A agulha vai ir
e fazer a costura. Cada vez que a agulha abaixar e subir com a linha, ela vai transformar isso num... Deixa eu aumentar mais o zoom para ver se vocês conseguem enxergar. Ó, aí vai ficar os pontinhos abertos, tá? Mas, se você botar aquele pontinho mais juntinho, o que que vai acontecer? Ó, a agulha vai descer uma do ladinho da outra, porque é um ponto bem juntinho, tá? Aí vai ficar assim. E imagine que esses sejam buraquinhos, tá? Ou seja, a peça vai ficar frágil, porque quando um buraquinho ficar muito perto do outro, qualquer puxão, qualquer pressão vai rasgar, vai facilitar de rasgar. Isso conclui que o que a gente precisa é de um ponto largo. O ponto sendo largo, não vai correr tanto esse risco, vai ficar um buraquinho longe do outro, tá? Mesmo que ele expanda um pouquinho com a pressão da linha, vai continuar fechada a peça. Então, aqui eu vou colocar, a minha máquina é uma Singer Facilita Pro. Eu vou colocar o número 3. O número 3 é um ponto que é larguinho, não é o mais largo de todos, mas é larguinho. Porque se você também botar o mais largo de todos, que na minha máquina é o número 4, ele vai ficar muito distante. Ele ficando muito distante, ele não vai unir direito a peça, tá? Então, o número 3 é o ideal. Pronto. Quanto à agulha da máquina, você imagina, se é uma agulha mais grossa, que é a 14 e a 16, o buraco vai ficar mais grosso. Se é uma agulha mais fina, o buraco vai ficar mais pequenininho. Então, se você tem uma agulha 11, uma agulha 12 ou 9 de preferência, melhor ainda, porque aí vai facilitar que o buraquinho vai ficar bem estreitinho. Aí agora vamos falar a respeito dos prendedores, tá? Porque quando a gente vai costurar, principalmente o plástico cristal, a gente tem que estabilizar direitinho ele em algum lugar para evitar errar e ter que costurar de novo. Porque não é legal você costurar e depois costurar logo em cima, porque quanto mais furinhos tiver nessa peça, mais frágil ela vai ser. Tá? Menos tempo de duração ela vai ter, beleza? Então é assim, se você utilizar, se você utilizar o alfinete, por mais fininho que ele seja, por mais delicado que ele seja, ele vai furar a sua peça. Vai ficar aquele buraquinho. Então, o ideal é você usar prendedores. Existe no mercado esse tipo de prendedor, que ele é um ganchinho. Deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês verem. Ó, esse tipo de prendedor aqui. Esse é um prendedor para costura mesmo, tá? Ele é facinho de usar, só que ele tem um tempo útil. Por que ele tem um tempo útil? Que aos poucos, tanto usar, ele acaba quebrando. Geralmente ele quebra aqui, tá? E tem também esses prendedores aqui, ó. Que são prendedores de papel. Você encontra em papelaria, em locais que vendem material de escritório, tá? Ele é perfeito. Na verdade, eu gosto até mais dele do que desses daqui, tá? Ele é mais barato, tem de vários tamanhos. Esse aqui também tem vários tamanhos. Esse aqui você encontra em armarinhos, né, bazares, é fácil de achar. Esse aqui, que é o prendedor para roupas, para patchwork, para costura criativa, ele é mais difícil, um pouco mais difícil de achar e um pouquinho mais caro, tá? Mas, se você não tem como achar e comprar esses daqui, você pode utilizar pregadores de roupa. Em lojas de festa, você encontra pregadores de roupas em vários tamanhos. E ele dá perfeitamente, ó, ele prende direitinho.
tem os mais delicados, tem vários tamanhos, na verdade. E esses daqui, eles são encontrados em lojas de festas, tá? E é fácil de achar eles, ó. É super fácil de achar, é um formato de pregador mesmo de roupa, ó. Só que é um tamanho menor, tá? Mas dá para usar o seu prendedor também, normalmente. Então, já sabemos que a base do plástico cristal é o quê? Não fure o menos possível. Aí agora vamos falar a respeito do plástico cristal, da forma dele. Porque, ó, o plástico cristal, ele tem uma certa aderência em superfície, principalmente algumas superfícies de máquina, ele tem uma certa aderência, tá? E outra coisa que você tem que saber é que, geralmente, costurar com o calcador normal, aquele de ferro, o calcador ele não desliza com muita facilidade, tá? Então, há sempre uma dificuldade no costurar o plástico. Geralmente se utiliza o calcador de Teflon, tá? Ó, o calcador de Teflon, esse calcador aqui, ó, plástico, não é caro não, tá, gente? Ele é o preço comum de qualquer outro calcador e não é difícil de achar também. Você vai comprar, se a sua máquina é doméstica, você vai comprar para a máquina doméstica, tá? Então, eu vou fazer uma costura aqui só para mostrar para vocês. Primeiro, eu vou costurar com o calcador de ferro, tá? Uma costura reta, normal. Ah, outra coisa que eu quero falar para vocês. Geralmente, eu não corto o plástico cristal com a tesoura normal de tecido, tá? Geralmente, eu prefiro utilizar uma tesoura específica para ele. Aí tá, eu nem preciso utilizar aqui o prendedor, mas eu vou utilizar só para vocês verem como ajuda, né? O prendedor, ele funciona bastante. Ó, tá aqui. Vou usar um de cada. Tá? Eu vou costurar um pezinho de máquina aqui. Quando a gente vai costurar, do mesmo jeito que o calcador ele prende na hora de costurar, geralmente aqui também não desliza, igual como acontece geralmente com o tecido, tá? Provavelmente a gente tem que fazer isso aqui, ó, e levantando para ele deslizar direitinho, tá? Só em último caso é que eu dou retrocesso. Por quê? Porque retrocesso é mais furo em cima de furo. Se é uma peça que vai ficar embutida na hora da costura, eu não dou retrocesso, tá? Então vamos lá. Aqui até que não ficou muita diferença não, mas deu para notar, quando vai costurar, a gente sente uma dificuldade ao deslizar, tá? O calcador. E ele não fica muito certinho, ó. Aqui atrás dá para ver que ele fica, ó, alto, tá vendo? É porque conforme o pezinho ele não arrasta legal. Aí agora eu vou trocar aqui, ó, pelo calcador Teflon. É que eu não sei se visualizando a filmagem dá para vocês entenderem essa dificuldade. Só em vocês costurarem, vocês vão ver que tem uma dificuldade na hora da costura, tá? Deixa eu costurar aqui. Ó. É muito mais fácil, desliza melhor, tá? Esse calcador desliza melhor. E só em passar a mão a gente sente. Deixa eu ver se eu botando se dá para vocês verem melhor.
Aqui, peraí. Vira pra cá. Ó, gente, eu não sei se dá pra vocês enxergarem a costura. Eu não sei se dá pra vocês observarem, mas essa daqui de cima é o colocador de ferro. Tá ele, assim dá pra ver melhor. Ó, ele na hora ele repuxa. Não sei se dá pra vocês verem. A traseira dele também repuxa, ó. O ponto não fica direito. Já esse aqui tá perfeito, ó. Que é o do Teflon, ó. E a costura por dentro, ó. Vou abrir aqui, ó. Perfeitinha, tá? Aí você vai falar assim pra mim, ah, Glácy, mas eu não tenho, né, Glácy, o calcador de Teflon. Então é assim, gente, algumas pessoas que não têm um calcador de Teflon costumam colocar creme hidratante aqui, óleo, né? Primeiro, o óleo de máquina não danifica a sua máquina. Você pode botar ele no algodãozinho, uma gotinha, e espalhar aqui assim na superfície do material do plástico e costurar naquele pedaço. Só que o óleo de máquina, por mais puro e de excelência que ele seja, ele tem um cheiro muito característico. Se ele esbarrar na parte do tecido, se você for costurar o plástico no tecido e ele esbarrar na parte do tecido, ele vai manchar o tecido, tá? Então ele tem várias desvantagens. Tem algumas pessoas também que utilizam o hidratante. Aí fala assim, utiliza pouquinho, só uma gotinha para não melar, não sei o quê. Mas, gente, o óleo de hidratante mela sim, porque o plástico ele não é poroso, ele não absorve. Então, por menor que você passe, fica ali sim um cremezinho, né? E esse creme hidratante, ele não é uma substância própria para ser utilizada na máquina. Ele vai danificar as engrenagens da sua máquina. Se você costurar só um pedacinho, a sua agulha batendo ali onde tem um creme, quando ela desce, ela leva aquele resquício do creme lá para baixo. Com a continuação, é óbvio que vai danificar a engrenagem da sua máquina. Ponto. Então, a melhor forma de você fazer, se você não tem o calcador de Teflon, é super simples. Essa fita aqui é uma fita crepe. Quanto mais grosso o seu plástico, mais ele vai aderir. Então, provavelmente, quando você for costurar, se for um plástico grosso para fazer nécessaire, ele vai, na hora de você costurar, de vez em quando você vai ter que levantar ele aqui, porque ele dá uma agarrada no tampo da sua mesa de costura. Então, o ideal é você fazer o quê? Você colocar assim, ó. Porque tendo uma partezinha com essa fita crepe, não vai deixar, ó, grudar o seu plástico. A mesma coisa você vai fazer no seu calcador. Você vai pegar o seu calcador, ó, você vai colocar ele aqui, ó, o fundo da bundinha dele aqui, colar direitinho. Deixa eu cortar aqui, tá? Vai deixar ele bem grudadinho aqui e nós vamos cortar as extremidades dele, para ficar grudada só a pontinha, ó. Ó, tá? Vou colocar ele para vocês verem. Ó, gente, vou fazer uma costura aqui para vocês verem, tá? Ó como é que ele corre fácil, ó. Só vou segurar aqui a pontinha. Olha aqui. Como é que a costura fica perfeitinha, gente. Fica perfeitinha a costura. E corre. Agora vamos fazer um outro tipo de costura.
Porque, na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente costura o tecido no plástico cristal, tá? Nesse caso, vamos colocar aqui, ó, frente com frente. Tá? Aí agora o que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma costura de um pezinho de máquina aqui, utilizando o meu calcador normal com a fita crepe embaixo do calcador, tá? A frente está costurada assim, a traseira assim, ó, perfeito, pontinho perfeito. Ó, agora a gente vai fazer isso aqui, ó, virar a peça, tá? E vamos dar uma rebatida aqui na costura. Olha como é que fica perfeita a costura, ó. Tá? A costurazinha fica perfeita, a traseira também fica perfeita. Geralmente para fazer bolsa, fazer nécessaire, a gente utiliza isso aqui, tá? Aí, ó, vou botar o teflon, não vou botar nem teflon, vai ficar assim mesmo. Para vocês verem que não tem grandes mistérios, gente. Dá para fazer normalmente, tá? Só colocando a fita crepe embaixo do seu calcador, já ajuda muito. Essa é uma ótima dica. Fica perfeitinho. Aqui, ó, gente, eu dobrei, tá? Eu não precisaria nem botar os ganchinhos, mas eu vou colocar porque o plástico cristal, se você não estabilizar ele direito, o que acontece? O próprio carrinho da máquina vai deslizar ele, tá? Então, vou colocar aqui meus pregadores para vocês verem. Ó, um pezinho de máquina, com retrocesso no início, retrocesso no final. Perfeita costura, tá vendo? Com a fita embaixo. Ó. Aí vamos supor que tenha que desavessar a peça. Gente, a pior coisa que tem no plástico cristal é o desavessar. Quanto menor a peça para desavessar, mais chato é. Porque ele sua, principalmente quando tá calor, o plástico meio que dá uma grudada no outro. Então, você primeiro tem que desgrudar, passa a mão assim, ó, que ele vai abrir, tá? Depois disso feito, é que você vai desavessar. Aí, ó. Costurinha perfeita. Você pode ver que não é difícil trabalhar com plástico cristal. Você tem que saber que quanto menos você furar o plástico, melhor. Você tem que saber que para ele deslizar, ele tem que ter ajuda. Para o calcador deslizar por ele, tem que ter uma ajuda. Ou um calcador de teflon, ou colocar embaixo do calcador a fita crepe, tá? Você tem que observar também, cada gramatura tem uma utilidade, tá? Para forro de bolsa, a 20, dá perfeitamente, que é essa daqui. Agora, para fazer uma nécessaire, tem que ser um de gramatura maior. 40 é excelente, porque a 40 você vai conseguir manusear e a sua nécessaire vai ficar estruturada. Outra coisa que você tem que observar é a agulha. Dê preferência a agulhas finas, tá? Com numeração menor. Outra coisa que você vai ter que observar é o ponto. O ponto não pode ser aquele ponto reto muito juntinho, porque vai ficar... Porque, lembra que eu falei, a primeira regra? Quanto menos furo, melhor. Mais resistente a peça. Se você botar um furinho do lado do outro, daqui a pouco vira um rasgo, né? Então, sempre ponto largo. Tendo essa premissa em vista, gente, a costura é a mesma coisa. Se alguém sabe mais alguma dica, deixa nos comentários para as amigas, tá, meninas? Porque a gente tem que espalhar mesmo o nosso conhecimento. Um beijo no coração de todas, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.